Irmãos, eu vou pedir desde já que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. Ontem foi 31 de outubro. Muitas pessoas não lembram mais dessa data. 31 de outubro foi a data escolhida por Deus há 498 anos atrás, ou seja, em 1517, para que através de um homem chamado Martinho Lutero, Deus fizesse uma reforma na história da igreja e na própria igreja. Em 1517, no dia 31 de outubro, um ex-padre, ex-monge chamado Martinho Lutero, ele se levantou contra os desmandos e contra as falsas doutrinas da igreja romana, que dentre algumas dessas inverdades, ela dizia que se você desse dinheiro, você poderia comprar a sua salvação. Você poderia comprar a salvação de um parente seu. Você poderia comprar com dinheiro, de certa forma, uma certa paz após a morte. Inclusive, dependendo do que você pagasse, você poderia inclusive tirar um parente seu do inferno por toda a eternidade. Aquele padre, um grande leitor da Bíblia, ele entendeu que a salvação era pela graça, não se vende e não se compra. Você é salvo pela fé, mediante a graça. Como diz o apóstolo Paulo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Martinho Lutero ele pregou essas coisas, evidentemente ele foi combatido, ele foi perseguido, ele foi acuado, ameaçado de morte, procurado pela justiça, e qualquer pessoa que o encontrasse poderia matá-lo. Mas Deus, na sua providência, não permitiu com que ele fosse morto em nenhum momento. Na verdade, Martinho Lutero morreu de velho. Morreu aos 63 anos de idade, na sua casa, na sua cama, nos braços da sua querida esposa, porque ele casou aos 42 anos com uma ex-madre também, teve 6 filhos com essa moça, e morreu feliz. De certa forma, morreu velho, porque 63 anos para a Idade Média era uma pessoa velha. Mas algumas pessoas que tentaram fazer o que Martinho Lutero fez, morreram queimadas, morreram enforcadas. Mas até hoje, as pessoas perguntam por que aquele homem fez isso. Por que aquele homem se levanta para falar essas verdades? Porque o que foi que levou ele a fazer essas coisas? Se não fosse Martinho Lutero, se não fosse Deus através dele, não existia nenhuma igreja evangélica hoje. Aliás, nós não poderíamos mencionar como estaria o mundo hoje. Nós não podemos entender como estaríamos todos nós se a igreja romana ainda estivesse até hoje, não é? Como sendo a igreja principal do mundo. Imagine vocês, uma igreja que distanciava o povo da Bíblia, uma igreja onde as missas eram feitas, o padre de costa para as pessoas, onde a missa era feita em latim, numa época que o povo nem sabia ler a sua própria língua. Imagine o próprio latim. Imagine se hoje ainda reinasse essa igreja. Então Deus levantou, pela sua bondade, levantou aquele homem e abençoou sobremaneira a vida daquele homem. Mas o Jerônimo de Savonarola, 19 anos antes de Martinho Lutero, ele disse as mesmas coisas. Disse: olha, a salvação é pela fé, é mediante a graça. Se levantaram e disseram: você está errado, e enforcaram ele, queimaram ele depois na praça pública da cidade de Veneza, na Itália. Mesma coisa fizeram 100 anos antes de Martinho Lutero com um homem chamado Johannes Hus. Hus disse as mesmas coisas que Martinho Lutero disse. Disse: olha, a Escritura é a verdade. Somente Deus, somente a fé, somente Cristo, somente a glória para Deus.
mataram o rapaz também. Mas por que Martinho Lutero fez isso? É que muita gente pergunta. Os católicos dizem, historiadores católicos dizem, ele fez isso porque ele queria, na verdade, se casar, não podia casar. Os historiadores políticos vão dizer, não, ele fez isso porque ele era um nacionalista e estavam surgindo as grandes nações, e a Igreja Católica pregava uma igreja universal e o povo não gostava disso. Outras pessoas vão dizer, os historiadores marxistas vão dizer, não, ele fez isso porque a Alemanha estava sendo explorada economicamente demais. O grande pensador Voltaire vai dizer, não, ele fez isso, na verdade, porque ele brigou, era uma briga de monges. Cada pessoa dizia uma coisa, mas na verdade, porque Martinho Lutero fez isso, é que a gente vai descobrir, através da leitura da sua palavra. Mateus 21, versículo 12 e versículo 13. Veja na sua Bíblia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Meus irmãos, imagine você essa cena. Jesus, ele tinha entrado em Jerusalém, na verdade aladeado por multidões, conclamado por todas as pessoas, adorado por muitos que queriam fazê-lo rei. Jesus entra em Jerusalém, aquele monte de gente, milhares de pessoas. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai se dirigir para o templo, que era a casa de Deus. E quando ele entra no templo, quando ele chega no portão dos muros do templo, e ele entra, ele se depara com a cena que, sabe, o constrangeu. Quando Jesus entra nos muros de Jerusalém, nos muros, digo, do templo de Jerusalém, Jesus vê um monte de bois, Jesus vê um monte de carneiros, vê um monte de gaiolas, uma em cima da outra, cheio de pombos, e um monte de gente, um frenesi, um anda, um vai, um vem, um corre-corre, uma fedentina, umas pessoas sentadas, trocando dinheiro estrangeiro pelo dinheiro local. E quando Jesus olha aquilo ali, Jesus se pergunta, ele percebe que o local onde aquelas pessoas estão é um local sagrado, é o templo de Deus. Jesus coloca todo mundo para correr dali. Ele expulsa todas as pessoas, ele não deixa ninguém acular. E ele diz por que ele está fazendo aquilo. Porque para Jesus, a igreja, o templo, era desde o portão. Não era só o salão do culto, das ofertas, não era só a sala do sacrifício, não era só o santo dos santos, onde só quem podia entrar era o sumo sacerdote, não. Jesus nem chegou a entrar propriamente no templo, na nave do templo, só no portão. Quando ele entrou, ele disse, já está tudo errado aqui. A casa de meu pai, a casa que Deus criou, não é para ser usada dessa maneira. Então Jesus expulsou todo mundo. Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas, vão contar essa mesma história. Só que o evangelista João, no capítulo 2, a partir do versículo 3, ele vai dizer essa mesma história, só de uma maneira muito diferente. E aí, os estudiosos acham que Jesus purificou o templo duas vezes. A primeira vez, Jesus purificou o templo lá em João, no início do seu ministério. Aqui, Jesus já está se aproximando da sua crucificação. São os últimos dias de Jesus. Então algumas pessoas acham que ele purificou o templo quando ele começou a pregar o evangelho, e outras pessoas acham que ele também purificou o templo já no final do seu ministério, quando ele já estava entrando em Jerusalém. Daqui por diante, a partir dessa entrada em Jerusalém, a partir da purificação desse templo, Jesus está caminhando para a morte. Aqui ele viverá os seus últimos dias. Depois ele vai para o Getsemane, depois ele vai ser traído, depois ele vai ser entregue, e por fim ele vai ser crucificado. Então dessa última feita, Jesus purifica o templo pela segunda vez.
Imagine, eu fico pensando fazendo a imagem na minha memória, a cena de Jesus entrando naquele templo e vendo aquela feira de animais. Jesus se sentiu profundamente ofendido, porque lá em João diz que o zelo da casa de Deus o consumiria. Meus irmãos, essa atitude de Cristo, essa ação de Jesus diante dessa cena, ela nos ensina algumas coisas que a gente precisa pensar hoje, pensar no nosso tempo hoje. Você vem à igreja, você lê a Bíblia, você assiste a televisão, você vai na internet, você vê o mundo ao seu redor, você vê o jornal, ou você vê os jornais, você sabe das notícias, você sabe das conversas das pessoas, você escuta as pessoas falando sobre o Evangelho, sobre a igreja, você vê algumas pessoas escandalizadas, você vê algumas pessoas satisfeitas, você vê algumas pessoas murmurando e você diz, mas por que essas pessoas elas têm falado tanto mal das igrejas? Porque essas pessoas têm se revoltado tanto contra a igreja? Eu imagino que na época de Jesus também não era diferente. Eu imagino que na época de Jesus muitos judeus estavam revoltados com essa situação, mas nem todo mundo fazia nada. Mas quando Jesus entra naquele templo, ele expulsa todo mundo. Jesus, com essa sua atitude, ele faz três coisas. Primeira coisa que Jesus faz, com essa sua atitude de expulsar as pessoas, Jesus está denunciando que existia uma corrupção dentro da casa de Deus. Jesus estava denunciando, dizendo, olha, isso está errado. Jesus denuncia uma corrupção dentro da igreja do seu tempo. E por que ele diz isso? Porque Jesus entendia que dentro da igreja não era lugar para vender nem para comprar nada. Jesus entendia que para se comprar alguma coisa, para se vender alguma coisa, fosse um animal que seria sacrificado pelo meu pecado, mesmo que fosse um ato religioso. Jesus dizia, não, tem que ser vendido fora do templo, tem que ser vendido por trás dos muros, e isso está errado, ele dizia. Jesus denuncia também não apenas que o comércio estava sendo feito no lugar errado, mas ele denuncia também dizendo que isso é uma exploração da fé das pessoas. Porque nós sabemos que no Velho Testamento, na época do próprio Cristo, o culto judeu era um culto que exigia que animais fossem mortos, que animais fossem sacrificados, que sangue de animais fossem derramados para a purificação dos pecados das pessoas. Uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e expiava o pecado da nação. Isso era feito através de animais. Até aí tudo bem. Só que Jesus entende que tem alguma coisa errada ali. Por quê? Porque algumas pessoas vinham para o templo com o seu animal e os fiscais que examinavam os animais diziam, seu animal não presta, compre um aqui. Outra coisa que Jesus percebe nesse texto é que aquelas pessoas só estavam ali vendendo e comprando, ou trocando dinheiro, porque a liderança do templo, Anás e Caifás, os líderes judeus da sua época, estavam permitindo, e dizem mais, William Hendricks diz que eles estavam lucrando e muito com essa venda, com essa oferta religiosa da fé das pessoas. Só os animais que estavam ali dentro era que valiam. Algumas pessoas chegam a dizer, alguns estudiosos chegam a dizer que aqueles animais eram dos próprios sacerdotes do templo. Outros dizem que aqueles animais eram animais que pertenciam, na verdade, a uma empresa onde o sacerdote era um acionista também. Então, quando a pessoa entrava no templo, vinha de longe, de outro país, e entrava no templo, vinha de tão longe, ele entrava no templo, ele queria adorar, ele queria sacrificar, e quando ele chegava ali, ele comprava o animal pelo preço que eles vendessem. Fosse caro, ele tinha que comprar, que ele não ia dar a sua viagem perdida. E Jesus via nisso, que isso estava na verdade errado, estavam comercializando no lugar errado, estavam explorando a fé daquelas pessoas, daqueles judeus. Mas o que é mais interessante quando você percebe isso,
que Jesus faz isso? Por que Jesus denuncia essa corrupção? É porque aparentemente as pessoas imaginavam que tudo ali era feito com bom coração. Imagine você como eles eram bons, aqueles comerciantes. Você vinha de um país de longe, você nem precisava trazer seu animal. Aquelas pessoas estavam ali para te servir. Olha que coisa bonita, estavam ali para te servir, já com o animal bonitinho, sem defeito. Você vinha de longe, só era pegar, comprar e sacrificar. Que coisa maravilhosa, não é? Não tem nada de maravilhoso nisso. Estavam vendendo no lugar errado, estavam vendendo por preços caros, estavam vendendo, na verdade, compactuando com o sacerdote para dividir o lucro mais tarde. O William Hendrick diz que um casal de pombo era vendido por mais ou menos R$15, quando deveria ser vendido por R$3. A exploração era muito grande. Meus irmãos, Jesus denunciava a corrupção a corrupção da casa de Deus na sua época. Jesus não admitia que a casa de Deus fosse usada para esse tipo de comércio. E Jesus fazia isso principalmente, como ele mesmo diz aqui na palavra de Mateus, ele fazia isso dizendo porque a casa de Deus não era para aquele tipo de coisa. Quando a gente olha na televisão, quando a gente vê uma pessoa criticando a igreja A ou a igreja B, não interessa, o que é que as pessoas dizem? Tem alguma coisa em nossos dias que se assemelha a isso que Jesus está dizendo aqui? Tem gente que vai numa igreja, estão vendendo uma coisa, estão vendendo outra. Uma vez eu vi um vídeo em que a pessoa comprava um potinho de óleo, outros compravam um saco de sal, vendendo dentro da igreja, comércio dentro da igreja, todo tipo de coisa que se vendia. No nosso tempo, hoje também está existindo essas coisas. Muitas pessoas também têm feito do mesmo jeito, só que ninguém denuncia. Só que as pessoas permanecem no erro porque não tem ninguém que tenha coragem para denunciar. Segunda coisa que Jesus faz com essa sua atitude, além de denunciar a corrupção na igreja, na casa de Deus, Jesus está corrigindo o desprezo que estava havendo pela palavra de Deus. Quando Jesus expulsa as pessoas, ele diz: olha, sabe por que eu estou colocando vocês para fora? Sabe por que eu estou acabando com esse comércio? Sabe por que eu estou expulsando todo mundo? É porque vocês estão fazendo da casa de Deus uma coisa errada. Está escrito que a casa de Deus será chamada casa de oração. E Jesus então corrige o que aquelas pessoas estão fazendo. A casa de Deus será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo aqui a casa de Deus uma casa de comércio. O interessante é você observar que Jesus não toma nenhuma atitude. Jesus não faz nada senão fundamentado pelo signo do que diz a Escritura Sagrada. Está escrito. E quando Jesus diz está escrito, Jesus está se referindo a dois textos. Um de Isaías capítulo 56, versículo 7, e o outro de Jeremias capítulo 7, versículo 11, que todos dois tratam justamente da igreja, do templo, e da finalidade das pessoas irem até a igreja. Se eu lhe perguntar por que você vê a igreja hoje, o que é que você vai me dizer? Ah, pastor, eu vim para a igreja hoje porque eu vim com meu coração cheio de gratidão, e eu quero agradecer a Deus, ou por minha vida, ou por minha família. Outra coisa que eu vim para cá para cantar, outra coisa que eu vim para cá para aprender a palavra. A gente deve ir à igreja para essas coisas. Mas haverá de você encontrar alguma pessoa que diz: olha, eu fui à igreja hoje porque eu tenho um desejo muito grande de adquirir um carro, uma casa, uma propriedade, eu estou indo para a igreja justamente para isso. Não, não é para isso, está errado. A casa de Deus, está escrito de Jesus. Jeremias capítulo 7, versículo 11, é um texto que diz justamente da denúncia que Jeremias estava fazendo, também do mau uso da casa de Deus naquela época.
Jeremias diz no capítulo 7, versículo 11, que algumas pessoas faziam coisas erradas por fora da igreja, às vezes até assassinavam pessoas, às vezes roubavam, às vezes defraudavam, e eles corriam para a igreja. Quando eles chegavam na igreja, eles diziam: olha, aqui é a casa de Deus, aqui eu estou salvo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Jeremias diz: vocês estão fazendo da casa de Deus o quê? Vocês acham que Deus concorda com essas coisas que vocês estão fazendo? Não. A casa de Deus será chamada casa de oração, e não casa de covil de ladrões. Essa passagem, covil de salteadores, aponta justamente para as cavernas que existiam nos caminhos, onde ladrões se escondiam, e as pessoas que viajavam a pé ou em cima de algum animal passavam por essas estradas, às vezes em um pouco número de pessoas, e os ladrões saíam das cavernas para roubar as pessoas. Eles viviam dentro daquelas cavernas com o único propósito de roubar os viajantes que passavam. Então Jesus usa essa passagem de Jeremias e assemelha a atitude desses homens de quê? De covil de salteadores. Estão ali no templo, na verdade, para assaltar com preços exorbitantes os viajantes, os judeus que vinham de vários lugares do mundo para a festa da Páscoa ou para qualquer outra festa. Jesus corrigiu o desprezo pela palavra de Deus. A palavra de Deus não aceitava isso, a palavra de Deus não admitia essas coisas. Aliás, Jesus só fala as coisas, Jesus só diz as coisas a partir do que a palavra fala. Quando Jesus começa o seu ministério, as pessoas começam a estranhar. Ele diz: vocês não sabem do que está escrito a meu respeito, não? Leia Isaías 40, vocês vão dizer lá que eu sou aquele que vim, aquele que foi enviado para curar o cego, para curar o coxo, para libertar o cativo. Eu sou o que está escrito lá a meu respeito. Jesus não fazia nada senão através de firmar a sua fala a partir do que estava escrito na palavra de Deus. O que Jesus quer dizer então com essa palavra: disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus está querendo mostrar para a gente que o desprezo pela sua palavra é que faz com que as pessoas elas errem o seu caminho. É o desprezo pela palavra de Deus, a falta de leitura da palavra, a falta de observação da palavra, a falta de observação no que o pastor está pregando, está ensinando a partir da palavra de Deus, é que faz com que as pessoas elas errem o alvo de suas vidas. O homem tem 3 mulheres, a Bíblia diz que só é para ter um. Se ele observasse a Bíblia, ele tem acertado. A Bíblia diz: zela o seu corpo, cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Então o camarada bebe, se droga, se prostitui, ele está fazendo o que não é para fazer, porque ele não lê a palavra. Ou seja, qualquer pessoa que despreze a Bíblia, ela vai ser prejudicada na sua vida. Ou seja, vai fazer o que está errado. Mas se ela observar a palavra de Deus, se ela observar o que está escrito, essa pessoa ela vai acertar na sua vida, vai ser bem-aventurado naquilo que ela quer fazer. Deus diz para Josué: Josué, medita nessa palavra dia e noite, para que te vá bem, para que tudo quanto você fizer, você possa ser bem sucedido, não se desvie para a direita, nem se desvie para a esquerda. O salmista no capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Meus irmãos, a Bíblia, ela é para ser lida, a Bíblia é para ser entendida, a Bíblia é para ser pregada, e uma vez pregada, uma vez ouvida e entendida e praticada, a pessoa é uma pessoa abençoada. Se a pessoa ler a Bíblia, ela vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu quero ser rico, eu quero ser rico. Eu quero ser pobre. Lê a Bíblia e você vai saber se você vai ser uma coisa ou você vai ser outra. Provérbios 22, versículo 2 vai dizer: olha, Deus faz o rico e o pobre. Então se eu vou ser rico ou vou ser pobre, Deus sabe. A Bíblia
Salmo 119, versículo 105, todo mundo sabe de cor. Como é que diz? Lâmpada é a tua palavra para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lê a Bíblia e você vai acertar. Deixe de ler e você vai errar. Essas pessoas, judeus, Anás, sumo sacerdote, Caifás, sumo sacerdote, todos esses homens aqui que estavam dentro do templo, do pátio chamado Pátio dos Gentios, todos esses homens que vendiam animais, grandes ou pequenos, ou trocavam moedas, todos eles certamente sabiam de que não era para fazer aquilo, mas sabe o que acontecia? Eles não estavam mais dando ouvido a essa palavra, eles não estavam mais dando ouvido ao que estava escrito nessa palavra. Mesma coisa sou eu e você. O que é que está escrito na Bíblia? Se você ler, se você praticar, você não vai errar. Mas Jesus, com essa sua atitude, Jesus, além de denunciar a corrupção na casa de Deus, além de corrigir o desprezo pela palavra de Deus, Jesus também faz mais uma coisa. Eu fico maravilhado com essa passagem, com essa atitude de Jesus, pelos ensinamentos que tem nisso. Quando Jesus faz todas essas coisas, em último lugar, Jesus vai, além dele corrigir, dele denunciar a corrupção, dele corrigir o desprezo pela palavra, ele ainda mostra o caminho através do qual essas pessoas podem andar. Jesus dá a eles a oportunidade deles mudarem de vida, deles mudarem suas práticas. Ele expulsou eles, então que eles não voltem mais, porque está escrito que eles devem fazer diferente. Ele diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Eu estou expulsando vocês daqui, porque vocês não estão fazendo da casa de Deus como é para ser feito. Então agora faça diferente. Venha para cá para orar, venha para cá para ter comunhão, venha para cá para ouvir a mensagem, o ensinamento do sacerdote, venha para cá até mesmo para sacrificar se quiser, venha para cá para você refletir, para você crescer. Mas não venha para cá para vender, para comprar ou para trocar, porque a casa não é para isso. Jesus, ele denuncia, Jesus, ele corrige o desprezo pela Bíblia, mas ele diz como é a maneira certa de fazer. Porque eles podiam perguntar: tá, tudo bem, a gente não pode vender aqui, a gente não pode comprar aqui, a gente não pode trocar aqui, e o que é que a gente pode fazer aqui? Ele vai dizer: vocês podem fazer aqui, vocês podem orar. A casa de meu pai é para isso. Vocês lembram quando Salomão terminou o templo? Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, todo mundo sabe de qual, até existe até uma música sobre isso. Ele diz: olha, essa casa vai ser para a seguinte coisa: quando eu cerrar os céus e não mandar mais chuva, quando vierem os gafanhotos comerem a plantação, quando os animais começarem a morrer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão continuamente voltados para essa casa. Deus está olhando para a nossa vida, Deus está olhando para a nossa igreja, Deus está olhando para a sua casa, e se nós estivermos fazendo da casa dele conforme ele quer, conforme ele ensina e deseja, a gente vai ser abençoado. Mas se a gente pegar a sua casa e fazer da sua casa o que não é para fazer, certamente as pessoas podem até achar que estão sendo abençoadas. Você pode até olhar e dizer: mas rapaz, aquela igreja é tão grande, aquelas pessoas estão ficando ricas. Não vamos pela aparência, não se engane pela aparência, porque a aparência não diz nada. A verdade, sim. O inferno certamente está cheio e repleto de pessoas que se corromperam, que desprezaram a palavra de Deus, e desprezando a palavra de Deus, desprezaram o próprio Deus. Embora tenham sido ricas, embora tenham sido famosas, embora tenham sido poderosas, mas a nossa vida
ela não é na terra. A vida que Deus preparou é para a eternidade. Meus irmãos, por que você tem vindo para a igreja? Quando eu recebo algumas pessoas, e algumas vezes eu recebi algumas pessoas na igreja, eu fui logo dizendo: olha, você não pense que você vindo para cá você vai ficar rico. Não pense que você vindo para cá seus problemas irão se acabar. Não pense que você vindo para cá você vai resolver tudo. Não pense que você vindo para cá seu sofrimento vai deixar de existir. Não. Eu estaria mentindo. Porque a casa de Deus não existe para a gente fazer falsas promessas. A casa de Deus existe para a gente vir aqui, buscar a Deus, orar, apresentar a Ele tudo. E aí com a graça dEle a gente vai superando e vai vencendo todos os obstáculos da vida da gente. Meus irmãos, como as pessoas do nosso tempo têm feito uso da casa de Deus? Você conhece alguém que vai a alguma igreja e sabe o que acontece lá? Porque a igreja hoje, o templo hoje, na verdade é muito parecido com esse templo da época de Jesus. O sacrifício que nós temos aqui é a mesa do Senhor, a mesa da comunhão, o sacrifício de Jesus, o seu corpo, o seu sangue. O sumo sacerdote aqui é Jesus. Os adoradores somos nós. O sacrifício pode ser também um sacrifício de louvor, que diz a Bíblia. As ofertas pode ser da nossa vida, também pode ser o nosso dízimo. Aqui a gente tem um sacrifício e aqui a gente tem os ensinamentos, sinagoga, templo, tudo nós temos hoje no mesmo lugar. Agora eu fico imaginando quando Lutero, o monge, ex-monge agostiniano Martinho Lutero, ele leu essa passagem da Bíblia e ele olhou para a igreja do tempo dele e ele viu os camponeses passando fome e o Papa mandando seus mensageiros para aumentar os impostos na Alemanha. Imagine quando Lutero viu isso aqui, leu essa passagem e viu a igreja romana vendendo os cargos eclesiásticos. Imagine quando Lutero leu isso aqui e viu Johannes Tetzel chegando ali naquela cidade dele, onde ele estava trabalhando na Universidade de Wittenberg, naquela cidade, e ele viu aquele homem vendendo as indulgências. E o que era a indulgência? A palavra indulgência vem da palavra indulto, ou seja, a pessoa recebia o indulto lá onde ele estivesse morto, através do parente aqui que pagava por esse indulto. E o Tetzel dizia que quando a moeda caísse no fundo do cofre, a alma saia do purgatório. E que se a pessoa quisesse dar mais, o Papa fazia um documento tirando a pessoa do inferno para toda a eternidade. E quando Martinho Lutero ouviu essas coisas, presenciou essas coisas, ele lembrou da purificação do templo. Eu estou supondo isso porque eu acredito que foi isso. Martinho Lutero não tomou nenhuma atitude senão a partir do que ele leu na palavra de Deus. Ele tomou atitude. Ele se levantou contra a corrupção. Ele se levantou pelo desprezo da palavra naquele tempo. Ele se levantou contra todas as inverdades, porque aquelas pessoas não estavam fazendo da casa de Deus uma casa de oração, mas sim uma casa de comércio. Meus irmãos, algumas pessoas perguntam onde estão os luteros hoje? Meus irmãos, os luteros de hoje tem que ser eu
e tem que ser você. A gente não pode mais esperar por um homem que se levante contra os desmandos que estão sendo feitos, além do mais porque nós não temos uma igreja hegemônica mais hoje. Nós temos diversas denominações, diversas igrejas, assim nós temos que ter diversos luteros se levantando contra as mentiras. Nós temos que ter diversos luteros tentando reformar a sua família, a sua casa, a sua igreja. Temos que ter diversos luteros, diversos Jerônimos, diversos russos. Devemos ter diversas pessoas purificando a sua igreja. Diversas pessoas se levantando contra as coisas erradas que estão por aí, zelando pela palavra de Deus, zelando pela fé, zelando pela graça, zelando por Cristo e zelando pela glória de Deus. É assim que nós temos que ter. Porque nós não temos mais uma igreja apenas, nós temos muitas igrejas. E muitas igrejas estão fazendo justamente isso aqui. Minha última pergunta é: o que Jesus faria hoje, se ele viesse para esse mundo, para as igrejas? Será que ele iria purificar algum templo? Será que ele iria expulsar alguns campistas? Será que ele iria expulsar algumas pessoas que estão vendendo alguma coisa? Certamente ele faria isso. Certamente ele faria isso. Mas ele vai fazer melhor. Ele vai vir. Não vai mexer com a igreja de ninguém. Ele vai vir e vai separar o povo dele e vai levar. E quem não é povo dele, ele vai julgar. E aí sim, a eternidade começa. Que você reflita nessa palavra, que você pense nessa palavra, e que acima de tudo você compartilhe essa palavra com as pessoas que vocês virem por aí. Compartilhe com alguém. Diga: olha, a Bíblia diz assim. Chama o seu amigo, chama a sua colega, diz: vamos ler a Bíblia hoje lá em casa, deixa eu ir na sua casa, e compartilhe, ajude as pessoas a entenderem a palavra do Senhor. A bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre vós e sobre vós permaneça. E todos dizem amém.